Então, vamos lá para a nossa segunda aula de física de hoje, tá? Dando continuação ao nosso conteúdo, o primeiro conteúdo da nossa apostila nova. Então, a nossa aula, como eu tinha comentado com vocês, era uma aula bem longa, né? Ela falava sobre magnetismo, campo magnético, de ímãs naturais da Terra e ainda tinha o campo magnético dos ímãs artificiais, que é o produzido por corrente, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Então, vamos lá, continuando na apostila. Então, o campo magnético é aquela região de perturbação que surge em volta de um ímã, né? Que a gente viu lá que sempre sai do norte e entra no sul, e um ímã precisa entrar dentro do campo magnético do outro para surgir aquele efeito da força de atração ou repulsão. Mas existem ímãs que são artificiais, tá? Então, quando um condutor é percorrido por uma corrente elétrica, surge ao redor dele um campo magnético. Tá? Se vocês tiverem uma bússola em repouso em algum lugar e de vocês pegarem e montarem um circuito elétrico que seja percorrido por corrente e colocarem a bússola pertinho dele, vocês vão perceber que a agulha da bússola vai sofrer uma alteração, que ela vai ser atraída pelo campo magnético que foi criado naquele circuito. Tá? Então, eu posso criar um ímã artificial, até falei para vocês o exemplo do eletroímã, né? Que é quando a gente pega um prego, enrola um fio condutor nele e liga numa pilha, ele se torna ímã porque ele cria um campo magnético artificial ao redor dele. Então, todo condutor percorrido por corrente elétrica cria um campo magnético ao redor dele, tá? Nossa, gente, desculpa, agora que eu vi aqui no slide, ó, eu escrevi campo elétrico, tá vendo? É campo magnético, me perdoem, tá? É campo magnético. Aí, os campos magnéticos podem ser produzidos de 3 maneiras, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, um campo magnético produzido por um fio retilíneo, tá? Que é quando um fio condutor reto, percorrido por corrente. Uma espira circular, que o que é uma espira circular? É quando eu pego esse fio retilíneo e faço um círculo com ele, tá? Eu enrolo ele e faço um círculo apenas um círculo, isso é espira circular. E quando eu pego um fio retilíneo e enrolo várias voltinhas ao redor de um cilindro e faço como se fosse uma mola com ele, tá? Aí eu estou construindo um solenoide. Então, a gente vai estudar o fio retilíneo simples, quando eu enrolo o fio uma vez e produzo uma única espira, tá? Ou quando eu enrolo o fio várias vezes ao redor de um cilindro e formo como se fosse uma mola, que a gente chama de solenoide. A gente vai analisar o campo magnético nesses 3 casos, tá? Então, primeiro caso, campo magnético num fio retilíneo. Olha o que acontece. Aqui eu tenho um fio qualquer, tá? Que ele tá ligado num circuito aqui. Imaginem que tem um circuito. A gente só tá analisando um pedaço do fio. Mas digamos que aqui atrás ele tá ligado em pilhas, tá? E a corrente elétrica tá fluindo aqui, tá subindo aqui nesse fio. O que vai acontecer aqui nesse fio, ó? Ele vai gerar um campo magnético ao redor, tá vendo? Linhas concêntricas, que o centro desses círculos aqui é sempre o fio, ó. E vai criando várias linhas, que isso aqui representa um campo magnético. Então, ele é um campo magnético circular, linhas concêntricas com o centro sempre no fio, tá? E elas vão girar. Como que eu vou saber se elas vão girar aqui no sentido horário ou no sentido anti-horário? Para que lado que está girando esse campo magnético? Para isso, gente, nós usamos aqui, ó, a regra da mão direita. O polegar de vocês vai ficar apontando no sentido da corrente. Aqui a corrente elétrica está subindo, tá vendo? Então, ó, polegar para cima. Ó, o que acontece com meus dedos quando eu aponto o polegar para cima? Os dedos viram para o lado de cá, tá vendo? Então, aqui significa, ó, que o campo elétrico está girando aqui no sentido anti-horário, tá? Se a corrente elétrica estivesse para baixo, meu polegar ia apontar para baixo e os meus dedos iam ficar virados para lá. Aí, significava que o meu campo magnético ia estar girando no sentido horário, tá? Então, regra da mão direita para determinar para que lado que está girando o campo magnético, o sentido do campo magnético. O polegar é sempre a corrente elétrica e os dedos de vocês vão ser o sentido do campo magnético, tá? E se precisar calcular o campo magnético, como que eu faço? Aqui a formulazinha, ó, tá? Então, campo magnético representado pela letra B maiúscula, como eu já tinha falado para vocês na aula anterior. Esse μ aqui é a constante de permeabilidade magnética do meio, tá? Vai ser sempre uma constante que vai ser dada no exercício para vocês, o valor. Esse I aqui é a corrente elétrica, tá? Quantos amperes de corrente que está passando aqui no fio.
O 2π é fixo da fórmula, tá? Sempre vocês vão deixar 2π aqui. E esse R aqui, ó, é o raio, porque como ele forma vários círculos aqui, tá vendo? Vai depender da distância aqui, se eu quero no ponto, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, vai ser sempre o raio de uma circunferência. Então, esse R aqui é o raio, é a distância que a gente vai estar do fio, tá? Então, μ vezes I sobre 2πr. Essa é a fórmula do campo magnético para fio retilíneo, tá? E vocês vão descobrir o valor lá da resposta e a unidade é Tesla, tá? Letra T maiúscula. Campo magnético é medido em Tesla. Agora, vamos para o próximo exemplo, que é a espira. Lembram que eu falei que é quando a gente pega o fio, vocês tinham um fio retilíneo. Eu entortei esse fio aqui, ó. Ai, desculpa. Eu entortei esse fio aqui, fiz um círculo com ele aqui, tá vendo? Uma espira. Então, como que vai ficar o campo magnético no caso da espira, ó? Vão ficar as linhas girando aqui ao redor, tá vendo? Campo magnético da espira. E como que eu vou saber para que lado que elas estão girando? Aqui, ó, vocês podem visualizar o meio da espira, tá vendo que aqui, ó, tá girando aqui, ó, entrando, tá vendo? Como se estivesse entrando dentro da espira, porque as flechinhas estão para lá, ó. As flechinhas estão entrando na espira, o campo magnético está entrando aqui no meio. Mas como que eu vou saber? Também regra da mão direita, aqui por essa imagem dá para ver melhor, ó. O lado que a corrente elétrica está girando vai ser o polegar de vocês, ó. Aqui a corrente elétrica está descendo, tá vendo? Então, meu polegar está pro lado de cá. Olha aqui como meus dedos ficaram dentro do círculo, saindo para fora do círculo, tá vendo? Então, aqui o campo magnético está saindo para fora da espira. Esse é o sentido dele. Se a corrente elétrica estivesse girando para lá, meu polegar ia ficar apontando para lá e os meus dedos iam ficar para trás, daí o campo elétrico ia estar entrando dentro da espira. Tá? Então, regra da mão direita aqui para determinar o sentido do campo. E a fórmula aqui, ó, para descobrir qual que é o campo magnético. É praticamente a mesma do fio retilíneo, só some o π daqui de baixo, ó. A do fio retilíneo é μ vezes I sobre 2πr, tá vendo? Essa aqui é μ vezes I sobre 2r, tá? Só tirar o π da parte de baixo da fórmula. A fórmula é praticamente a mesma para a espira, tá? E o último caso, que é o caso do solenoide, ó, é o que eu tinha dito para vocês. Se vocês pegarem o fio e enrolarem aqui várias vezes ele em cima de um cilindro, formar como se fosse uma mola, uma espiral aqui, tá vendo? Aí aqui vai ser formado o campo magnético, tá? Dentro da... Isso aqui é uma espira, um solenoide, desculpa, tá? Aí como que eu determino qual que é o valor do campo magnético? A fórmula muda um pouquinho aqui, ó, tá vendo? N vezes μ sobre I vezes L. Então, o que é esse N aqui da fórmula, ó? É o número de espiras que eu tenho aqui. Quantas voltinhas o meu fio deu aqui no cilindro, tá? O μ é a mesma constante de permeabilidade magnética lá que vai ser dado no exercício. O I é a mesma corrente elétrica, tá? E o L é o comprimento aqui, ó, do solenoide, tá? O tamanho total dele. Então, a fórmula é um pouquinho diferente. E como que eu vou saber aqui para que lado que está o campo magnético? Esse caso, o campo magnético não gira, tá? Lá nos outros exemplos do fio e da espira, ele girava, né? Aqui não. Aqui, ó, nesse caso, ele é uma linha aqui que aponta para o lado esquerdo de vocês. Tá vendo? Mas ele poderia ser para eu apontasse para o lado direito. Como que eu vou saber? Também é a regra da mão direita, tá, gente? Só que agora os dedos de vocês são a corrente elétrica. Tá vendo que a corrente elétrica são várias flechinhas lá que estão apontando para trás? Então, vocês vão colocar os dedos de vocês nesse sentido, apontando para trás do cilindro. O polegar de vocês naturalmente apontou para a esquerda, por isso que o campo magnético aqui ficou para a esquerda, tá? Se as flechinhas estivessem todas vindo para baixo aqui, ó, vocês iam colocar, porque a corrente elétrica ia estar, ó, aqui ela está entrando pela frente da espira e saindo por trás da espira. Então, os meus dedos ficam aqui na frente da espira. Se a minha corrente elétrica estivesse entrando aqui por trás da espira, a minha mão ia ficar ao contrário. A corrente elétrica ia girar por trás do cilindro. Então, eu ia ficar com a palma da mão virada para frente, tá? E o meu campo magnético daí ia ficar pro lado direito aqui, porque o meu polegar ia apontar para a direita, tá? Então, a gente vai fazer ainda mais exercícios e análise disso aqui, tá? Não, fiquem tranquilos que eu sei que é meio confuso essa regra da mão direita a princípio, mas a gente vai ter mais aulas a respeito disso. Essa primeira aula é mais aqui para apresentar a parte de cálculo para vocês, as 3 fórmulas, tá? Então, aqui, ó, fórmula de
fio retilíneo, fórmula de espira e fórmula de solenoide, tá? Então, agora, com essas 3 fórmulas aqui que eu apresentei para vocês, eu gostaria que vocês tentassem fazer os exercícios 5, 7 e 10 da apostila, tá? Das páginas 14 e 15. O exercício é de fio retilíneo, vocês vão usar a primeira fórmula, o exercício 5. O exercício 7 é de espira, então vocês vão usar a segunda fórmula. E o exercício 10 é de solenoide, vocês vão usar a terceira fórmula, tá? Façam esses 3 exercícios aqui. E daí na nossa próxima aula a gente vai fazer no quadro a correção desses 3 exercícios aqui e mais exercícios com a análise da regra da mão direita, que daí eu vou apresentar para vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tenham nos exercícios, me procurem se precisarem de ajuda, tá bom? A nossa tarefa é para amanhã, porque amanhã tem aula de física de novo na terça-feira, tá? Então, beijo, bons estudos e até a próxima aula.